Agora nós vamos falar de algo que fala muito da nossa realidade como brasileiros. Como que a gente, então, trata o espinhoso tema da escravidão na Bíblia? É um tema espinhoso. O autor, Macaulay, começa a falar que ele relata assim: eu cresci ouvindo sobre um Deus que olhava para o sofrimento dos seus filhos pretos e pardos, com uma santa indignação. Para mim, a Bíblia era uma fonte de esperança. Mesmo assim, nós crescemos e mudamos. Um dia, encontrei as palavras de Paulo aos escravos. O peso do legado da escravidão nos Estados Unidos desceu sobre a minha imaginação com força. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive a todos a obedecer-lhes. Então, o apóstolo Paulo. E nós precisamos falar as coisas como elas realmente foram. E na mão dos senhores de escravos brancos, a Bíblia foi uma ferramenta de opressão. Ao ler essa passagem, Esau Macaulay se perguntou será que eles estavam certos? Essa passagem parecia dizer aos escravizados que eles tinham que se contentar com a sua situação de escravos. E era exatamente assim que essa passagem era usada para justificar a escravidão nos Estados Unidos. Então, muitos estudiosos se perguntam o que fazer com o legado de Paulo. Ele fala que tem alguns estudiosos que tentam simplesmente dar uma ignorada nessas passagens. Se ele fala que não é esse o caminho. Então, a gente tem um pastor negro e abolicionista, ele teve a ousadia de fazer essa pergunta. São muito fortes as palavras dele. Será que a Bíblia condena a escravidão independente das circunstâncias ou não? Gostaria de saber de uma vez por todas. Meu arrependimento, minha fé, minha esperança, meu amor, minha perseverança, tudo me diz que não. Eu repito isso para mim mesmo, mas tudo volta a esse ponto. Se eu estiver enganado, aqui, se a palavra de Deus sanciona a escravidão, eu quero um outro livro, um outro arrependimento, uma outra fé, uma outra esperança. Então, a pergunta de Pennington girava em torno do caráter de Deus, não somente sobre como interpretar a passagem X ou Y da Bíblia. Será que Deus desejava a liberdade dos nossos antepassados escravos? Essa é a pergunta de muitos negros. E, embora o questionamento pareça ousado demais, Pennington questiona a ressurreição, a comunhão dos santos, a Eucaristia, a reunião de toda a tribo, língua e nação. Mas é importante que nos façamos essas perguntas. Será que a Bíblia sanciona o que aconteceu aos negros nesse continente? A Bíblia, ela não diz tudo que nós gostaríamos que ela dissesse, mas ela diz mais do que o suficiente. A narrativa cristã criou o mundo, isso foi o que de fato aconteceu, no qual a escravidão se torna inimaginável. Se a gente tomar a Bíblia como um todo, ela continua sendo uma luz no mundo quebrado. Os senhores de escravos demoraram tanto para sair da escuridão para a luz por culpa deles mesmos. Para começar a responder a esse grande questionamento de Pennington, que no fundo é o questionamento de muitos cristãos negros, a gente vai começar a falar o nosso mestre Jesus, né? Alguns fariseus, eles se aproximam de Jesus e perguntam a ele sobre o divórcio. E eles estão perguntando em específico sobre a passagem de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, e algumas outras partes da Torá que falavam sobre o divórcio. Eles não queriam debater sobre o divórcio, mas saber em que situações ele poderia ser aplicado. E era assim que os senhores de escravos do sul dos Estados Unidos tinham a discussão. Existe uma escravidão bíblica e uma escravidão maligna. O que a Bíblia nos ensina sobre escravidão? Então, o problema em si, para os senhores de escravos, não era se a escravidão tinha respaldo bíblico ou não, mas o excesso de alguns. Então, o Dr. Esau Macaulay traz essa comparação do contexto que Jesus passou com os fariseus. A pergunta deles não era se podia divorciar ou não, mas em que casos poderia se divorciar. E ele fala que essa era a discussão que rolava entre os senhores de escravos. Eles não estavam nem se perguntando se a escravidão estava certa ou não, mas como ter uma escravidão menos pior ou bíblica. O que Jesus faz? É isso que nós queremos observar. Ele não responde aquilo que os seus adversários, que Jesus é especialista nisso, né? E não responder aquilo que os seus adversários tinham em mente, que era a passagem de Deuteronômio e que eram várias passagens do Antigo Testamento. Em vez disso,
Jesus volta para Gênesis 1. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então, Jesus volta ao plano original de Deus. Ele fala do intento criativo de Deus. A pergunta para Jesus não era se a Torá permitiu ou não, mas o que Deus havia planejado. Jesus disse que antes da queda não havia divórcio, por isso nós não fomos feitos para o divórcio. E os fariseus ficam sem entender. Por que então existem essas passagens? Jesus responde que Moisés instituiu por causa da dureza do coração. Então, essa resposta de Jesus, mas não foi assim desde o princípio, ela vai nortear bastante do que a gente vai falar agora. A gente sabe que Esaú está falando de um contexto norte-americano de escravidão, mas na escravidão brasileira, os padres jesuítas também traziam essa ideia de que a escravidão foi algo bom para os negros. Foi uma maneira em que os negros receberam os evangelhos e muitas teorias estranhas. As normas da ética cristã não são passagens que permitem o pecado. O que importa é como as coisas foram feitas para ser. Jesus mostra que nem todas as passagens da Torá apresentam o ideal para as interações humanas. Em vez disso, algumas dessas passagens aceitam o mundo como quebrado e tentam limitar o dano que fazemos uns aos outros. Isso significa que, quando lemos o Antigo Testamento, precisamos nos perguntar sobre os propósitos dessas passagens. Elas apresentam um retrato da vontade exata de Deus? Elas são como uma política de redução de danos. Então, Paulo mostra isso em Gálatas 3, do 19 ao 24, o papel que a lei teve, né? E isso não significa que a lei seja ruim e também não diminui o papel da lei na formação da ética cristã, mas significa que, às vezes, a lei reduz o dano que nós fazemos uns aos outros. Se a escravidão era um plano de Deus para Adão e Eva, ou a escravidão foi consequência da queda? Se é uma consequência da queda, então nós entendemos que não é vontade de Deus para o ser humano. Mas temos um fato a lamentar, né? Que levaram 1800 anos para que uma grande parte da cristandade entendesse aquilo que nós estamos falando agora. A ética cristã é sobreviver sob a luz de um mundo vindouro. Então, nessa era vindoura, nós teremos a liberdade de todas as pessoas, e em algum ponto essa liberdade precisa se tornar física, na carne dos corpos que foram anteriormente escravizados. E essa liberdade física é uma parábola encenada do Evangelho. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento criam um mundo imaginativo, em que a escravidão se torna simplesmente insustentável. Deus criou um povo que poderia desconstruir teologicamente a escravidão. As reclamações de que tenhamos levado cerca de 1800 anos antes de que um número significativo de cristãos chegassem a essa conclusão são justas. Também nós precisamos reconhecer um fato. Eu gosto muito dessa argumentação de Macaulay, porque nós percebemos que várias questões que às vezes se tornam questionamentos do Twitter, das nossas redes sociais, e tudo isso, elas não são tão simples, elas não são tão respostas preto no branco. Porque se eu falar, então por que demorou 1800 anos? É um questionamento certo. E se eu falar, que é o que eu vou falar agora, nós precisamos também reconhecer que os cristãos começaram a fazer argumentações fortes contra a escravidão desde o quarto século, de uma maneira que não aconteceu entre os seus contemporâneos, que não eram cristãos. O que é mais interessante ainda é que nenhuma sociedade, antes dos abolicionistas do século XVIII, afirmou que a escravidão era profundamente imoral. Então, nós temos essas situações que são quase paradoxais. Demorou 1800 anos, mas, ao mesmo tempo, só aconteceu no contexto cristão. Não aconteceu em nenhuma outra sociedade. E uma coisa não anula a outra, né? Porque, às vezes, em algumas discussões de internet ou reais, parece que a gente tem que ficar medindo e falar o que tem mais peso. Na realidade, as duas coisas têm peso. O fato que demorou e o fato que isso só aconteceu numa sociedade cristã e que não aconteceu em nenhuma outra sociedade. O movimento que se espalhou, né, para abolir a escravidão é uma inovação cristã. E nós precisamos reconhecer isso. E é um fato que o próprio Laurentino Gomes, no seu recente livro Escravidão, reconhece. Não temos precedentes históricos para isso, né? Então, na Torá, resumindo, nós temos esses dois tipos de passagem, aquelas que expressam o propósito de Deus, que seria o relato da criação, e outras que expressam os limites, como a lei do divórcio. Jesus tenta lembrar os propósitos da criação,
Macaulay sustenta que nós precisamos usar a mesma lógica quando encontramos as passagens do Antigo Testamento que nos causam questionamentos. E aí Pennington, esse pastor, fala assim, tentaram explicar muitas coisas, mas o fato é que o ser humano em outras eras foi senhor de escravos. Mas a questão não é afetada por aquilo que a Bíblia registra como uma história factual, mas somente por aquilo que se revela ser consistente ou inconsistente com a natureza moral de Deus, o que resulta ser obediente ou rebelde diante do seu trono. Então vamos falar agora do caráter de Deus, que esse era o maior questionamento de Pennington.